E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos à nossa aula de física de hoje. Professor Cláudio, nossa aula de física. Vamos falar um pouquinho sobre consumo de energia e equipamentos elétricos, né? Ó, uma coisa bacana aí pra gente, né? O consumo de energia elétrica aí da nossa residência, por exemplo. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona, para depois a gente ver como é que a gente calcula esse consumo de energia. Então vamos lá, consumo de energia elétrica. Todo aparelho elétrico ele possui uma potência, que a gente já falou um pouquinho, mas essa potência ela é dada em watts, né? É o nosso W. Se a gente pegar lá nosso aparelho e olhar na etiqueta, ele tem essa informação para a gente, seria a potência desse aparelho. E quanto maior o tempo ligado, maior é o consumo de energia elétrica. Então, se eu tomo um banho de 10 minutos ou um banho de 30 minutos, o banho de 30 minutos gasta mais energia elétrica, porque eu tenho um tempo maior em funcionamento dos nossos equipamentos elétricos. E aí existem diversos aparelhos aí, uma etiqueta bem parecida com essa aí, ó, que é uma etiqueta, na verdade ela é estabelecida pela Procel, ela é uma legislação que impõe que os produtores, nas indústrias, coloquem essa etiqueta para o consumidor saber qual é o consumo daquele aparelho elétrico. Até para comprar aquele aparelho que tem um menor consumo e etc. E aqui, ó, nessa etiqueta, além de algumas informações, como o tipo de equipamento que é, né, a tensão que ele é ligado, se ele é mais eficiente ou menos eficiente, ele tem uma parte importante para a gente aqui, ó, que é o nosso consumo de energia elétrica. E aí esse consumo tem uma letrinha aqui, ó, kWh/mês. Seria o consumo em quilowatt-hora por mês. Então a gente consegue saber qual é o consumo de energia elétrica desse equipamento, claro, baseado aqui que ele fica ligado durante um certo tempo aí no dia. A gente ainda vai chegar lá nesse cálculo. Então a primeira parte que a gente queria ver qual que seria as características dos meus equipamentos elétricos que produzem esse maior consumo ou menor consumo. E aí depois a gente vai calcular qual é o consumo de cada aparelho elétrico aí que eu tiver. Então, por enquanto, é só para a gente conhecendo como que funciona a nossa potência elétrica e como que isso vai interferir no nosso consumo de energia. Então, vamos lá. Nossa potência elétrica. A potência ela sempre indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia, numa certa unidade de tempo. Então, seria quanto de energia elétrica ele gasta para funcionar e transformar em outro tipo de energia. E aí esse outro tipo de energia pode ser mecânica, térmica, luminosa e assim por diante. A unidade de potência a gente já viu que é o W de watt, essa é a unidade de potência elétrica dos nossos aparelhos. Por exemplo, se eu tenho uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica, olha a transformação de energia aí. Ó. Ele pega a energia elétrica, transforma em energia térmica e luminosa. A gente diz que esse aparelho tem uma potência de 100 watts, ou seja, ele gastou 100 joules de energia elétrica em 1 segundo. E isso significa potência, o consumo da energia elétrica num certo tempo. Então, essa lâmpada ela tem 100 watts porque ela consome 100 joules de energia em 1 segundo. Então, ela está transformando energia elétrica em outro tipo de energia. Ok. Alguns equipamentos elétricos. Primeiro equipamento elétrico que a gente tem os nossos geradores elétricos. E os geradores elétricos são aqueles que geram energia elétrica. Eles transformam energia de outras fontes de energia, outro tipo de energia, em energia elétrica. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa usina hidrelétrica, né? Onde eu tenho um reservatório, a represa, e aqui dentro eu tenho um gerador. Esse gerador, quando a água entra aqui pelo meu gerador, ele gira um certo mecanismo em que transforma a energia do movimento da água em energia elétrica. Ou seja, eu tenho um gerador elétrico. É tudo aquilo que pega uma certa energia e transforma em energia elétrica. Seja energia do movimento pelas águas, energia do movimento pelos ventos e assim por diante. Outro tipo de equipamento elétrico é o que a gente chama de receptores elétricos. O que são os receptores elétricos?
São aqueles aparelhos que transformam a energia elétrica em um outro tipo de energia, que não seja exclusivamente térmico, ou seja, que gera calor. Por exemplo, nosso motor elétrico é aquele equipamento que pega a energia elétrica e transforma em energia mecânica, ou seja, do movimento. Ele até gera um pouquinho de calor ali, mas é por causa do atrito entre as peças e tal. Mas a ideia dele não é aquecimento. A ideia dele é transformar a energia elétrica em energia do movimento. Tá? Nossa geladeira do mesmo jeito, nosso ventilador do mesmo jeito, nossa enceradeira e nossa televisão. Ela transforma a energia elétrica em outro tipo de energia, que não seja térmica. Tá? Aqueles que transformam a energia elétrica em energia térmica são chamados de resistores. Esses sim, eles têm essa característica principal de transformar a energia elétrica em energia térmica. E aí a gente tem resistor como sendo um elemento de alguns circuitos elétricos, serve para limitar a corrente. E a gente tem alguns resistores que funcionam aí para aquecendo determinado objeto, determinada coisa, né? Por exemplo, nosso chuveiro, ele aquece a água, porque ele transforma energia elétrica em energia térmica. Ele é um aparelho resistor elétrico, né? Nosso ferro de passar roupa do mesmo jeito. E nossa lâmpada, aquela lâmpadazinha mais antiguinha que já está entrando em desuso, que é a chamada lâmpada incandescente, né? A corrente elétrica, quando passa por esse fiozinho aqui, ó, ele aquece ele tanto que ele emite luz. Então, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Se você deixar ele ligado um certo tempo e colocar a mão nela, você acaba se queimando, porque ela fica muito quente. Então, ela tem a principal função de transformar a energia elétrica em energia térmica, calor, né? Por hoje é só isso. Na próxima aula a gente vai aprender como é que a gente calcula o consumo de energia elétrica dos equipamentos. Até mais, pessoal.